Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Amanhã em Itaquera começou com um clima pesado, daqueles em que o ar parece carregar uma notícia que ninguém quer acreditar. De repente, os portais, as redes sociais e até os grupos de WhatsApp começaram a pipocar com a mesma informação: Memphis Depay rompeu contrato com o Corinthians. A notícia caiu como uma bomba, porque o atacante neerlandês era uma das grandes apostas do clube para esta temporada. Ninguém imaginava que uma relação que começou com tanta empolgação terminaria assim, de forma tão abrupta e surpreendente. A torcida, que vinha sonhando alto desde a chegada do craque, ficou completamente atônita. As câmeras da imprensa correram para o CT Joaquim Grava, tentando captar qualquer reação, qualquer palavra oficial, mas o silêncio reinava. Era como se o Corinthians tivesse sido pego de calças curtas. Dentro do clube, fontes internas garantem que a decisão de Depay não foi repentina, mas fruto de um desgaste que vinha crescendo nos bastidores. A frustração por resultados abaixo do esperado, o clima de pressão e até algumas divergências com o departamento técnico teriam contribuído para a ruptura. Ainda assim, o momento da notícia pegou todos desprevenidos, e o sentimento era unânime: choque total. Logo depois que a notícia começou a se espalhar, os torcedores invadiram as redes sociais, tentando entender o que realmente aconteceu. Alguns não acreditavam, achando que era mais uma das muitas fake news que circulam em dias sem jogo. Outros já pediam explicações diretas à diretoria, exigindo um posicionamento urgente. O nome de Memphis Depay rapidamente se tornou o assunto mais comentado do país, ultrapassando até mesmo temas políticos e novelas no Trending Topics. A repercussão foi gigantesca, e as opiniões se dividiram. De um lado, quem lamentava profundamente a saída, lembrando dos dribles, da garra e da estrela do jogador; de outro, quem acreditava que o clube fez bem em encerrar uma parceria que, embora midiática, não vinha entregando o que se esperava dentro de campo. A verdade é que, desde que chegou, Depay era visto como uma espécie de símbolo de uma nova era no Corinthians, um nome internacional que trazia peso e expectativa. Sua saída, portanto, deixa um vazio não apenas técnico, mas também emocional, um buraco difícil de preencher. Dentro do elenco, o clima também era de surpresa. Jogadores próximos ao atacante revelaram, sob anonimato, que ele vinha demonstrando certo incômodo nas últimas semanas. Pequenas atitudes, olhares perdidos e respostas curtas durante os treinos já davam pistas de que algo não estava bem. Mas ninguém imaginava que o desfecho seria tão drástico. Fontes ligadas ao vestiário contaram que, após o último jogo, Depay teria tido uma conversa dura com membros da comissão técnica, e foi a partir dali que o desgaste virou ruptura. O atacante, conhecido por sua personalidade forte e por não aceitar facilmente críticas, teria se sentido desrespeitado em algumas decisões táticas recentes. Além disso, o atraso em alguns pagamentos de bônus de imagem teria sido a gota d'água. O jogador, que sempre se apresentou como um profissional dedicado, deixou claro que não estava disposto a continuar em um ambiente que, segundo ele, havia perdido a sintonia. O resultado foi o rompimento oficial, confirmado em comunicado frio e direto, sem rodeios. O Corinthians, por sua vez, tenta agora administrar a crise da forma menos dolorosa possível. A diretoria divulgou uma nota oficial curta, agradecendo Memphis Depay pelos serviços prestados e desejando sorte em sua trajetória, mas sem explicar os reais motivos da rescisão. A ausência de transparência só alimentou mais rumores, e os bastidores começaram a ferver. Fala-se que Depay teria recebido sondagens de clubes europeus e até de equipes da Arábia Saudita, que prometeram salários astronômicos e liberdade total de marketing, algo que ele nunca teve plenamente no Corinthians. Outros garantem que o problema foi puramente interno, um choque de egos entre jogador e comando técnico. De qualquer forma, a saída do neerlandês é um duro golpe para o planejamento da temporada, que agora precisa ser completamente refeito. Afinal, Depay não era apenas mais um jogador, era o rosto da reconstrução alvinegra, o símbolo de uma nova filosofia esportiva que, agora, parece ter desmoronado. A torcida, é claro, não deixou barato. Faixas foram erguidas,
protestos começaram a ser organizados e a pressão sobre a diretoria só aumentou. O sentimento é de traição. Muitos acreditam que Depay desistiu do projeto no meio do caminho, enquanto outros culpam o clube por não ter criado um ambiente à altura de um jogador de seu calibre. Vídeos começaram a circular mostrando o atacante saindo do CT acompanhado de seus empresários, sem olhar para trás. Nenhuma palavra, nenhum gesto de despedida, apenas o silêncio cortante de quem sabe que deixou um rastro de decepção. Em Itaquera, os muros começaram a ganhar pichações com frases como "Respeita o Corinthians" e "Ninguém é maior que o clube". Mesmo assim, havia um sentimento inegável de perda. Afinal, Depay era aquele jogador que fazia o torcedor sonhar, que trazia brilho aos olhos da fiel, e agora ele se vai, deixando apenas perguntas sem resposta e uma sensação amarga de que algo muito maior está acontecendo nos bastidores. Nos programas esportivos, o assunto dominou completamente a pauta. Comentarias de todas as emissoras tentavam decifrar o que levou o Memphis Depay a romper com o Corinthians de forma tão inesperada. Uns apontavam para problemas financeiros, outros citavam o desgaste psicológico e o clima pesado no vestiário. Teorias surgiam a cada hora, e cada uma parecia mais convincente que a outra. O que todos concordavam, porém, era que o clube perde muito mais do que um jogador, perde uma referência internacional, um nome capaz de atrair olhares, patrocínios e esperança. E, ao mesmo tempo, Depay também deixa o Brasil com uma sensação de missão inacabada, como um livro cujo último capítulo foi arrancado antes do fim. A história entre o atacante neerlandês e o Corinthians parecia feita para durar, mas terminou como tantas outras, entre polêmicas, desconfianças e a inevitável pergunta: o que realmente aconteceu por trás das cortinas de Itaquera? Depois do rompimento, o silêncio foi substituído por uma avalanche de teorias. Jornalistas investigativos começaram a cavar fundo, e o que apareceu foi um cenário ainda mais complexo do que o imaginado. Fontes próximas ao jogador afirmam que, nas últimas semanas, Depay vinha se sentindo isolado, incompreendido e até mesmo boicotado em certas decisões internas. Ele teria pedido ajustes no esquema tático, buscando mais liberdade ofensiva, algo que o técnico relutou em conceder. O atacante acreditava que poderia render muito mais jogando em seu estilo característico, como fazia no PSV Eindhoven ou até em seus dias de Lyon. Mas o Corinthians queria disciplina, obediência tática e um padrão coletivo acima de qualquer individualidade. O choque de visões foi inevitável. Quando as duas partes perceberam que não havia mais retorno, a rescisão virou apenas questão de tempo. O problema é que o torcedor, sempre o último a saber, recebeu tudo de uma vez: o contrato rompido, o ídolo indo embora e nenhuma explicação convincente. Nas últimas horas, boatos indicam que Depay já teria em mãos uma proposta de um clube europeu de médio porte, possivelmente da Itália ou da França. O timing da ruptura faz muita gente acreditar que ele já estava negociando sua saída há algum tempo. A diretoria do Corinthians, por outro lado, tenta manter a versão de que tudo foi resolvido de maneira profissional, negando qualquer quebra de conduta. Mas, convenhamos, quando um jogador do tamanho de Memphis Depay sai assim, do nada, é impossível não levantar suspeitas. O impacto da saída é gigantesco, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. O departamento de marketing perde uma de suas principais estrelas, os patrocinadores ficam em alerta, e até a moral dos jogadores sofre abalo. Depay era visto como uma liderança silenciosa, alguém que impunha respeito apenas com o olhar. Sua ausência, portanto, é mais simbólica do que se imagina, deixando um vácuo difícil de preencher. Entre os torcedores, a ferida ainda está aberta. Muitos se lembram das primeiras entrevistas de Depay, quando ele prometeu amor à camisa, comprometimento e o desejo de fazer história no futebol brasileiro. Essas palavras agora soam ocas, como promessas levadas pelo vento. Alguns fãs mais fervorosos começaram a devolver camisas com o nome do jogador, enquanto outros preferem manter como lembrança de uma era que poderia ter sido grandiosa. O clube, tentando contornar a crise, já iniciou conversas com possíveis substitutos, mas é difícil imaginar alguém ocupando o mesmo espaço midiático e emocional que Depay conquistou. A imprensa europeia, por sua vez, acompanha tudo de perto, e já trata o episódio como um caso de choque cultural entre o estilo europeu e o futebol sul-americano.
A relação intensa, emocional e às vezes caótica do torcedor brasileiro pode ter sido um fator que Depay nunca conseguiu compreender totalmente, o que reforça a sensação de desencontro entre as partes. O curioso é que, mesmo com toda a confusão, Depay sai do Corinthians com números respeitáveis. Em campo, marcou gols importantes, deu assistências e protagonizou momentos de brilho puro. Sua passagem, embora curta, teve impacto técnico e comercial. Porém, o que fica marcado não são apenas os feitos esportivos, mas o enredo dramático da saída. É o tipo de história que vira lenda nos corredores do futebol, onde todos sabem o que aconteceu, mas ninguém pode provar nada. Há quem diga que ele simplesmente cansou, que o peso da camisa e a pressão constante foram demais. Outros juram que o problema foi financeiro, uma promessa descumprida que minou a confiança do atacante. No fim das contas, cada versão tem um pouco de verdade e um pouco de conveniência. A única certeza é que o Corinthians perdeu mais do que um jogador, perdeu parte da esperança que vinha alimentando desde o início da temporada. Enquanto isso, Depay mantém o silêncio absoluto. Nenhuma postagem, nenhum vídeo, nada. Para um jogador ativo nas redes sociais, essa ausência é quase um comunicado por si só. Fontes próximas afirmam que ele pretende se manifestar apenas quando tiver um novo clube definido, preferindo deixar o passado para trás. Já o Corinthians tenta seguir em frente, mas a ferida ainda sangra. As próximas partidas serão um verdadeiro teste de resiliência, tanto para o elenco quanto para a torcida. Será que o time vai conseguir reagir ou vai se perder no meio da turbulência? A resposta virá em campo, mas o fantasma de Depay certamente vai continuar rondando Itaquera por um bom tempo. Afinal, jogadores passam, mas alguns nomes ficam gravados na história, especialmente quando saem no auge da polêmica, deixando perguntas que talvez nunca sejam respondidas. E, como em todo grande rumor de bastidor, as versões continuam se multiplicando. Há quem diga que Depay pode até voltar um dia, caso as águas se acalmem e um novo projeto o convença. Outros garantem que a relação está rompida de forma irreversível, sem espaço para reconciliação. Seja como for, o episódio escancara a fragilidade das relações modernas no futebol, contratos milionários, expectativas altíssimas e uma pressão insana por resultados imediatos. No fim, o que deveria ser uma parceria de sucesso se transforma em mais um capítulo turbulento da história corintiana. A torcida, que vive intensamente cada momento, agora tenta se recompor, mas a sensação é de ressaca emocional. O nome de Memphis Depay vai ecoar por muito tempo nos corredores do Parque São Jorge, não apenas como o craque que encantou por instantes, mas como o enigma que partiu deixando o Corinthians em choque total. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores, a diretoria já se movimenta para conter o estrago e reconstruir a narrativa. Reuniões emergenciais estão sendo feitas, conselheiros pressionam por explicações, e a alta cúpula tenta mostrar que o clube segue firme, mesmo com a saída repentina do astro. Há quem defenda que o Corinthians precisa aproveitar o episódio como uma virada de chave, menos dependência de nomes estrangeiros e mais foco na base, nas revelações que respiram o DNA corintiano. Mas isso não apaga o fato de que a imagem do clube foi abalada. Memphis Depay era mais do que um jogador, era um símbolo de modernidade, um cartão de visitas internacional. A ruptura, ainda mal digerida, acendeu um alerta vermelho dentro do futebol brasileiro sobre como lidar com atletas de perfil global. Afinal, quando se trata de estrelas desse calibre, a relação não é apenas esportiva, mas também política, midiática e emocional. E nesse jogo, qualquer erro de comunicação pode custar caro, muito mais caro do que uma simples multa contratual. Enquanto isso, parte da torcida se divide entre a saudade e a revolta. Muitos reconhecem que, dentro de campo, Depay entregou qualidade, técnica refinada e momentos de pura magia, mas outros lembram que o futebol é mais do que talento, é comprometimento, é lealdade, é alma. Os corintianos, acostumados a ver seus ídolos sangrarem pelo manto, sentiram falta dessa entrega nas últimas semanas do atacante. A frieza com que ele deixou o clube, sem coletiva, sem agradecimento, sem sequer um gesto para a torcida, foi interpretada como desprezo. E isso, em Itaquera, é quase um pecado mortal.
A Fiel, conhecida por perdoar erros, dificilmente perdoa o silêncio. Agora, o sentimento é de abandono, como se um herói tivesse deixado o campo no meio da batalha. As arquibancadas, antes tomadas por cânticos com o nome de Depay, agora ecoam gritos de desabafo e orgulho ferido. O amor virou mágoa, e a mágoa, combustível para o próximo jogo. Por fim, o que resta é a reflexão. A história de Memphis Depay no Corinthians pode ter sido curta, mas foi intensa, como um raio que risca o céu e deixa marcas profundas. O futebol brasileiro, mais uma vez, mostra sua imprevisibilidade, um palco onde sonhos e frustrações se misturam em questão de dias. Talvez, com o tempo, a ferida cicatrize e o nome de Depay seja lembrado com menos rancor e mais saudade. Talvez, também, o Corinthians aprenda com o episódio e encontre um novo caminho, mais sólido, mais coerente, mais corajoso. No fim das contas, o futebol é feito disso, de paixões que estremecem, de histórias que se escrevem e se apagam, de craques que chegam e partem. E, entre aplausos e vaias, a bola segue rolando, porque no fundo, o Corinthians sempre foi maior do que qualquer nome. Mas, ainda assim, por muito tempo, a pergunta vai ecoar: o que realmente aconteceu com Memphis Depay em Itaquera? Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!